Olá, você que nos acompanha em mais uma dose de sabedoria. Hoje nós temos 3 reflexões para você que sofre do medo, que passa pelo medo, que se torna uma pessoa governada pelo medo. A primeira questão, nós vamos perguntar daqui a pouco a origem do seu medo. Depois, o que mantém o seu medo e a causa do seu medo. Não é verdade, irmão Vitor? Verdade, o medo ele vai dominando a sua vida de forma crescente e vai sendo o senhor da vida, né? A gente não pode permitir isso ser. Então a gente tem que descobrir de onde remota esse medo, por que esse medo, né? E às vezes tem medos que são tão sem sentidos, e outros medos que são levados de uma forma muito terrível à nossa vida em nome de Deus também, né? O medo é o grande inimigo da fé. O medo é o grande inimigo da esperança e o grande inimigo da caridade. O medo pode ser por causa das 40 semanas que a criança passou no ventre da mãe. Quando nós fazemos oração de cura interior, nós pedimos por essas 40 semanas. Talvez a mãe teve uma gravidez aflitiva, teve uma gravidez dolorosa, passou por graves abalos, necessidades materiais. Às vezes a mãe perdeu o marido a deixou por um amante, muitas mortes na família. Então tudo isso passa para a criança, já vem na criança, produz uma pessoa que tem medo, tenebrosa. O medo pode ser por causa de uma infância dolorosa. Como nós falamos aqui, uma criança, seja rica ou pobre, ela não sabe, até os 5 anos, se ela tem bem, se ela é pobre, se ela é rica. Ela só sabe se é amada ou se não é amada. De maneira que os primeiros 5 anos, isso é dito pela psicologia, são decisivos para a formação do caráter, do temperamento de uma pessoa. Pode ser que uma criança tenha apanhado muito, tenha perdido pai ou mãe, tenha passado pela orfandade e esse medo seja gerado por causa disso. Então a primeira coisa é identificar a origem desse medo, como ele começou. Porque, irmãos, nossa missão, nós convivemos com pessoas que têm medo de tudo, medo de rato, medo de barata, medo de barulho, medo de coisas à noite, medo de ladrão, medo de morrer. É uma infinidade, é uma verdadeira ladainha de medos. Então são pessoas muito inseguras e isso tira a qualidade da vida. Tira a qualidade, inclusive, da vida com Cristo. Porque uma pessoa medrosa é uma pessoa automaticamente sem fé. Uma pessoa que vive debaixo do domínio do medo, ela não desenvolve a virtude da fé e nem da esperança. Ela vive numa aflição compulsiva. Ela vive num medo que é um verdadeiro, digamos assim, terremoto interior. De tudo ela tem medo. Uma pancadinha, uma lata que cai. Isso não é normal, não é natural e também não é próprio da fé. Não é verdade, irmão? Verdade, o medo é desconfiança, né? O medo é desconfiança. Então precisa adquirir uma nova confiança. Você confiar de novo. Ele tenta lhe retirar o medo. Não é uma ação simples, não é uma coisa que vai ser de um dia para a noite, mas é uma coisa que você tem que enfrentar. Nós só vencemos o que a gente enfrenta. O que a gente não enfrenta, a gente não vence, né? Então a gente tem que chegar. Medo de avião, porque tem pessoas que têm medo de avião, andar de elevador, subir de escada rolante. São medos às vezes de situações que enfrentou às vezes também, né? Como o senhor disse, na infância são tantos crises, são tanto desamor e até a falta de amor nos traz medo também. Sim. Né? E nós temos que saber diferenciar medo e repugnância. Tem gente que diz: eu tenho medo de rato, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de gato, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de sonho, eu tenho medo de cobra. Às vezes não é medo, é repugnância. Nós temos que saber distinguir. Porque uma pessoa adulta, não é? Ter medo de um rato, ter medo de um gato, ter medo de cobra, se torna uma coisa um pouco imprópria para a idade da pessoa. Digamos que tenha repugnância. Porque o medo constrói dentro de nós uma prisão.
E aquilo que nós tememos nos domina. No meu trabalho pastoral, no meu trabalho de evangelização, irmão Vitor, eu encontro pessoas que se vê uma barata entra em pânico. Entra em pânico se a barata voar, por exemplo. Isso não é normal. Eu conheço pessoas que se vê, por exemplo, um rato passar, ela passa mal, tem que socorrer. Isso não é natural. Nós temos que distinguir o que é medo e o que é repugnância. É verdade. Inclusive, até no momento de oração, foi revelado uma pessoa, ela tinha medo de galinha. Mas por que ela tinha medo? Foi revelado porque também na infância, quando ela era criança, ela foi brincar e as galinhas pegaram e começaram a bicar. E ela criou esse medo da infância, um trauma, e trouxe o medo, né? Então tudo isso tem que ser findado. Outra vez uma senhora, e ela dormia no quarto, uma luz dessa assim, bem forte. Quer dizer, não tinha nenhuma escuridão, era todo o tempo. Então também a gente na oração foi conduzindo a ela passou agora, graças a Deus, a um ponto de luz. Mas são medos e são traumas, são situações que precisam ser conhecidas, enfrentar também, né? Enfrentar, mais uma vez eu digo, enfrentar. A gente só vence e a gente enfrenta. Enquanto a gente não enfrenta, a gente não sabe e venceu. A segunda questão, o que mantém o seu medo? São pessoas ou coisas? Tem pessoas que nos dizem, eu tenho medo de um cunhado meu, eu tenho medo de um tio meu, eu tenho medo do meu pai, eu tenho medo de um parente que faleceu, eu tenho medo de um primo quando chega lá em casa, um sobrinho, eu tenho medo de um cachorro que a minha mãe cria, eu tenho... O que está mantendo esse medo? Será que não está na hora de desfazer-se? Curar-se? Eu tenho medo de fulano quando chega. Meus queridos irmãos, nenhum ser humano tem autoridade sobre nós, se nós não permitirmos. Nenhum ser humano tem autoridade de nos atingir, fora acidentes como assalto, assassinatos. Mas, por exemplo, eu estou aqui num canto e chega uma pessoa, eu entro em pânico porque ela chegou. O problema é mais meu do que dela. Eu estou aqui num momento de oração, numa festa, e chega uma pessoa que me é desagradável e eu passo mal. O problema é mais meu do que dela. O que está mantendo o medo? É o seguinte, eu estou saindo aqui e esse cara vem na minha direção e aí eu fiquei profundamente incomodado, sabe? Coisas que já passaram, episódios de 20, 30 anos, são colecionados a cada acontecimento. O irmão Victor falava do medo de avião. É tão constante esse medo, né? E é o meio de transporte mais seguro, segundo os empresários do ramo e também outros. Certos medos, eles são mantidos por nós, alimentados por nós. E nós nos abrigamos desse medo, nós escondemos desse medo. Eu tenho uma pessoa, conheço uma pessoa que no dia do seu aniversário ninguém a encontra. Ela dá um jeito de sumir em Fortaleza, no interior. Já chegou aí a outro estado para não ser encontrada no dia do seu aniversário. E isso não é natural. O medo de ser homenageado, o medo de ser parabenizado, o medo de receber homenagens públicas. Na nossa comunidade nós temos um voto chamado Fuga das Honras. Nós não aceitamos nenhuma homenagem a nós. Nós não aceitamos nenhum tipo de aplauso, de reconhecimento pelo trabalho que fazemos. Mas isso não significa que não sejamos gratos, que não sejamos reconhecidos porque alguém reconhece o nosso trabalho. Mas tem pessoas que têm medos, que são como que armadilhas do inimigo em suas vidas. Irmãos, são armadilhas assim, e inclusive até colocadas na mente através de pessoas que deviam estar falando coisas boas, e na verdade se usam de palavras para se pôr medo, temor, tremor, né? E às vezes mais uma coisa assim, até às vezes assim, consciente. Certa vez, eu até vou dar um testemunho de medo assim.
até um tempo da minha vida, eu às vezes sonhava muito, tinha uns sonhos e eu chegava tal hora da noite, aí quando eu abria uma porta, uma janela, onde eu via, eu saía fechando todas as portas. Aí lembrava que tinha uma janela aberta. E quando eu ia para a janela, eu via um vulto passando, uma pessoa, um ladrão. Sempre um sonho constante. Outra, e quando eu entrava numa casa, tinha que passar por um quarto, e dentro desse quarto era um ar de espiritual ruim, como se fosse cheio de assombração, cheio de fantasmas. Eu ficava até arrepiado, até eu mesmo, né? Então, num determinado momento, eu disse assim, não, eu não posso deixar isso tome de conta, não tem sentido isso tomar de conta de mim. Então, eu não sonho mesmo, é como se eu tivesse ordenado ao meu inconsciente, e ordenasse ao inconsciente, ele ali se acabasse. Num sonho, eu enfrentei, e a partir do eu enfrentei, ele ali deixou de tomar conta de mim. Então a gente até tem que trabalhar o nosso inconsciente para isso sair, porque está lá preso no nosso inconsciente, porque ele ali vem se repetindo, é uma coisa presa no nosso inconsciente. Então a gente tem que até trabalhar nisso através da oração, para que o consciente domine isso do inconsciente. Outra coisa que nós temos que saber diferenciar é medo e susto. São duas coisas diferentes. O susto é uma pequena reação emocional. Eu vi uma coisa, me assustei, uma porta bateu, me assustei. Eu estou aqui, pulou uma rãzinha ali, eu me assustei. Uma borboleta veio e pegou aqui no meu ombro, não é? Então isso é o susto, não é o medo. Nós temos que diferenciar. A terceira coisa, buscar a cura do medo. Você precisa buscar uma equipe que faça oração de cura interior. Você procura a bênção de um sacerdote. O uso do santo escapulário de Nossa Senhora do Carmo, da medalha milagrosa, do escapulário verde. Você consegue imaginar uma pessoa com um terço e o crucifixo na mão com medo? É uma contradição, não é? Armada, com escudos. Uma pessoa que usa o escapulário do Carmo, o escapulário verde, o escapulário do Sagrado Coração de Jesus, a medalha milagrosa, a medalha de São Bento, nosso pai São Bento. É uma incoerência. Esses sacramentais produzem sinais que nos fazem vencer o medo. Existem alguns medos naturais, como por exemplo da violência, de uma escuridão inesperada, de um barulho na madrugada. Isso é coisa diferente. Nós estamos falando do medo como obsessão. Nós estamos falando do medo como paralisia do eu. Isso não é bom para o cristão, porque disso Jesus Cristo já nos libertou. Uma coisa é você chegar no local e você tem um medo natural do desconhecido, né? Você tá ali um receio também, né? De certo modo, de enfrentar um desconhecido, e você tem um medo. Mas às vezes até uma maneira da gente também adquirir a nossa humildade, né? Diante daquilo ali a gente desconhece, mas é passageiro. Onde a gente vai conhecendo, onde a gente vai aprendendo, onde a gente vai se aprofundando, aquilo ali vai deixando-se para trás, né? Outra coisa, como o senhor diz bem assim, aquilo ali e vem a nos escravizar. Esse medo me escraviza, né? Uma coisa é um susto, eu tomei um susto, eu não sou medroso porque eu tomei um susto. Às vezes eu estou concentrado em determinada coisa, como a gente está andando no meio da rua e vem um cachorro e late. Aí a gente tomou um susto, não é porque eu tenho medo. Agora, quando eu tenho demasiado medo, tudo me assusta. Tudo me assusta. No período da independência do Brasil, alguns vândalos foram invadir o mosteiro das Irmãs Concepcionistas na Bahia. A Madre Joana Angélica, ela deu fuga para todas as irmãs. E quando ela viu que todas as irmãs tinham conseguido sair pelo quintal do mosteiro, eles já estavam arrombando a porta da clausura. E eles queriam invadir com más intenções o mosteiro das nossas irmãs concepcionistas. A história conta que a Madre Joana Angélica abriu a porta, enfrentou os bárbaros e disse: "Para trás, bárbaros, respeitai a casa de Deus."
Antes de cumprirdes os vossos pérfidos desejos, passareis por sobre o meu cadáver. E então um deles lançou uma baioneta no coração da madre, matando-a imediatamente. Ela é Marte do Brasil, uma monja franciscana concepcionista. Mas veja o que ela disse: para trás, bárbaros, respeitai a casa de Deus. Antes de cumprir os vossos pérfidos desejos, passareis por sobre o meu cadáver. Quanta coragem! Deu fuga a todas as irmãs, a todas as monjas, e foi a Marte do mosteiro, Madre Joana Angélica, uma grande figura do Brasil, da independência do Brasil, da República do Brasil, uma monja franciscana concepcionista, filha de Santa Beatriz da Silva. Então tem horas que nós temos que ser como a Madre Angélica, enfrentar as situações. Está na moda agora, irmão Vitor, a pessoa ficar num ponto de ônibus e chegar alguém e a pessoa olhar de cima a baixo. Ora, isso acaba discriminando e acaba até provocando o que a pessoa nem tinha intenção de fazer, não é mesmo? É verdade. Certa vez eu tenho um tio, ele estava contando em João Pessoa, ele estava vindo numa rua escura. Então ele viu na ponta da outra esquina, ele viu um rapaz. Aí eles foram caminhando uma de direção e um ficou assim, ele olhou e começou a suspeitar do rapaz. Aí passou pelo outro lado da rua. Quando o outro passou pelo outro da rua, o outro também mudou. Aí passou para um lado, até os dois se encontrarem. Aí, final das contas, um estava com medo do outro, né? E esse medo faz isso, assim. Agora, porém, como o senhor terminou de falar, esse é o medo, o maior medo que nos persegue, a morte. A morte é o maior medo que a gente possa ter, e principalmente o cristão não deveria ter, né? O medo da morte. A morte é algo que mais nos incomoda, é algo que mais nos angustia. E não deveria ser assim, né, irmão? Deveria ser... A gente confia no Senhor, na hora da nossa morte a gente vai ter uma boa morte. Do jeito que for, Deus nos faz levar. Mas a morte, se a gente não tivesse tanto medo da morte, tantas coisas ruins também não aconteceriam, né? Muitas coisas acontecem, às vezes vem coisas, e até eu e minha esposa, a gente estava conversando ontem, assistindo uma série, ela dizia assim, se as pessoas não tivessem tanto medo de morte, muitas coisas ruins não conseguiriam, porque às vezes as pessoas dizem bem assim, ameaçam. Aí você enfrenta essa santa enfrentou. Então são coisas que mudariam. É o medo. Esse é um dos maiores medos que nos persegue, o medo da morte. E o medo da morte atrai a morte, não é? Porque se você tem medo de câncer, você atrai o câncer. Se você tem medo de leucemia, você atrai leucemia. Se você tem medo de assalto, você atrai. A Bíblia diz, tu tem o que tu dizes. Então, se você fica à noite pensando em coisas bobas como assalto, ladrões, saqueadores, gangues, facções, você não deixa a graça de Deus lhe proteger, guardar você. Você precisa aprender a dizer, ninguém tem autoridade sobre mim senão o Senhor. Na nossa comunidade, irmão Vitor sabe disso, nós terminamos o grupo rezando, o sangue precioso de Jesus está sobre mim. Ninguém me toca, ninguém toca nenhum dos meus familiares, ninguém toca o que eu possuo. Eu vou repetir para você gravar, com a sua mão direita sobre a sua própria cabeça. O sangue precioso de Jesus está sobre mim, ninguém me toca, ninguém toca nenhum dos meus familiares, ninguém toca o que eu possuo. Isto é uma bênção que você transmite a você mesmo. Então, terminando hoje o nosso dose de sabedoria, nós queremos dizer a você, descobrir a origem do medo, o que mantém e por que você não procurou se libertar desse medo. Já não deu passos para que isso aconteça. O que você ainda não fez para se libertar desse medo? Não é verdade, irmão? Confiar em Deus, né? A gente aprender a confiar em Deus nos retira o medo, nos retira esse domínio, inclusive dos outros, que utilizam-se até de passagens bíblicas para nos trazer medo, né? O Apocalipse. As pessoas têm medo do Apocalipse. As pessoas têm medo de enfrentar, mas o Apocalipse é o quê? A revelação da vinda de Deus. Por que a gente tem medo? Tem medo do quê, não é? Tem medo da vinda de Deus, porque a gente tem medo. Para que ter medo?
Não, a gente só confia. Quem tem fé, o Senhor virá ao nosso auxílio. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e derrame sobre ti a plenitude da sua graça. Tchau, até a próxima.